Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito penal, os direitos que são concedidos a quem está custodiado e por que muitas vezes algumas pessoas têm algumas avaliações que podem ser privilégios. Quem vem fazer todos esses esclarecimentos para a gente é a doutora Edneia. Seja bem-vinda de novo ao Seu Direito em Análise. Obrigada. Que ótimo que deu certo para a gente bater esse papo novamente. É sempre um prazer estar aqui. Ótimo. E porque são questionamentos que certamente a doutora também ouve muito por aí. Ah, porque direitos humanos é só para beneficiar preso, por que preso tem que ter benefício assim, assim, assado? Hoje a gente vai esclarecer até para combater fake news, né? E desinformação. Ok. Vamos lá, então? Vamos. Doutora, eu vou começar já com o nosso primeiro questionamento, porque o primeiro questionamento já diz assim, por que as pessoas falam tanto que direitos humanos só existem para beneficiar presos? Essa é uma máxima mesmo. Então, quando nós nos referimos a direitos humanos, né, a gente precisa ter em mente de que são direitos, né, que todas as pessoas têm, né, e direito ao quê? A direito de viver, né, e de viver com dignidade. Então, o que compreende a gente viver com dignidade? Viver, né, em paz, saúde, alimentação adequada, educação, enfim, direitos básicos, né, que são garantidos pela nossa Constituição Federal. Então, quando nós falamos, houve uma violação de direitos humanos, houve uma violação de um direito a uma vida digna, né? E todas as pessoas têm direito a essa vida digna. Quando alguém ele é condenado a uma pena privativa de liberdade, ele não perde esses direitos. Ele continua sendo uma pessoa que tem direito de viver com dignidade, embora privado de sua liberdade. E quando a gente fala assim, mas por que então os direitos humanos aparecem só para essa população? Não é verdade, né? Os direitos humanos, sempre que houver uma violação à dignidade da pessoa humana, ele se fará presente. Um exemplo disso, Ju, é a Lei Maria da Penha. Olha o caso da Lei Maria da Penha, né? Nós tivemos uma mulher que sofreu durante anos violência doméstica, familiar, e o nosso país não correspondia a um atendimento digno. Então, o nosso país foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, a criar leis de proteção à mulher. Então, o nosso país não criou uma lei de proteção da mulher porque, que bonito que é fazer isso, né? Acordei agora e vamos cuidar das nossas mulheres, né? Não, porque veio uma posição de direitos humanos internacional. Então, um grande exemplo que a gente tem de proteção à vítima também. Só que, às vezes, a população carcerária, ela está mais vulnerável, né? Ela está lá e não tem aquele apoio que muitas vezes a gente verifica, né, de divulgação na imprensa e tudo mais. Então, às vezes, a gente foca nisso, né? A gente tem aquela ideia assim, alguém que está privado de liberdade é alguém que não serve para o meu meio, então ele não tem esses direitos, mas ele continua tendo direito à dignidade humana. Perfeito, então. Muito bem, muito esclarecedor. Ou seja, os direitos humanos são para todos os indivíduos, absolutamente todos. Então, quando a gente fala que é para a comunidade carcerária, a gente precisa rever o nosso posicionamento, né? Isso aí. Podemos ir para o próximo? Claro. Esse também é um pouco espinhoso, porque a pessoa pergunta o seguinte, como garantir a humanização no cumprimento de uma pena, encarcerado, por exemplo, por crimes hediondos, e não parecer que seja um privilégio? Então, o nosso sistema prisional, aqui no Brasil, nós temos uma legislação que tem, assim, previsão de crimes, né? Então, o que são esses crimes? São fatos que o nosso legislador entendeu que, se praticados, eles estão violando regras sociais, não é? E para cada tipo de crime, eu tenho uma penalidade previamente prevista. Então, por exemplo, um crime de furto simples, que é subtrair uma coisa alheia móvel, né? A pessoa vai ter, em média, a possibilidade de ser condenado a pena privativa de liberdade de 1 a 4 anos. Né? Matar alguém, né? Tirar a vida de alguém, de 6 a 12 anos, se for um homicídio simples. Então, para cada crime, eu tenho uma penalidade imposta. Para esses crimes que são de até 4 anos, nós temos
a possibilidade de converter a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, né? Então, essa pessoa, ela não vai para o sistema prisional. Ela vai prestar serviço à comunidade, fazer uma prestação pecuniária. Ela não entra, via de regra, no sistema prisional, a menos que seja, né, um caso de exceção, reincidente, algo assim. E aí vai para o sistema prisional, pena privativa de liberdade, os crimes mais graves, né, que são aquelas penas acima de 4 anos, de 4 a 8 anos num regime semiaberto, que seria mais leve, e de 8 anos acima para quem é condenado em regime fechado. Então, penitenciária, né, via de regra, é para crimes graves, né? Então, a gente está falando aí de homicídio qualificado, de tráfico de drogas, de sequestro, de estupro. São crimes hediondos. E aí, essas pessoas privadas de liberdade, elas precisam seguir o regramento da penitenciária, né? Então, lá dentro da penitenciária, às vezes a gente tem, assim, aquela imagem, né, dos presos lá numa cadeia superlotada, com as mãozinhas para fora. Aquilo é uma imagem de cadeia pública em algumas localidades onde, assim, não há mais um suporte, né, de espaço para essas pessoas. Mas muitos dos nossos presos, eles estão em sistemas penitenciários. E dentro do sistema penitenciário, ele vai ter regras e vai ter direitos. Então, que direitos que ele tem, né? Ele vai ter direito à alimentação, a um tratamento digno, trabalho, a horários de descanso, direitos que ele, né, precisa ter para uma vida com dignidade. Como ele também vai ter deveres, né? Então, assim, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que acordar cedinho, 6 horas da manhã, tomar banho para poder ganhar o café, né? Ele vai ter o horário do almoço, ele tem horário de estudo, ele tem horário de descanso, ele tem toda uma programação. Então, não é que os presos, eles ficam lá só recebendo regalias. Eles têm tarefas a cumprir, né? E por que eles têm essas tarefas a cumprir, Ju? Porque o preso, ele não vai ficar preso para sempre. A nossa legislação não abrange a pena perpétua ou a pena de morte. Então, o nosso preso vai voltar para a sociedade, a gente querendo ou não, né? Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde ele vai voltar, vai conviver comigo, contigo, com os nossos filhos. E como que ele vai voltar? Né? Então, a finalidade da pena não é só punir, né? Mas punir e também ressocializar. Então, assim, a gente vai ressocializar alguém que não estava tão socializado assim com as nossas regras. Então, ele não fica com regalias, né? Ele vai, sim, ter uma disciplina a seguir. Até porque, se fosse assim, muita gente que está numa condição muito ruim aqui fora gostaria de estar lá dentro. Se só recebesse regalias, né? Exatamente. E o sistema prisional não é um docinho para ninguém, né? A gente sabe que a realidade do sistema prisional é bastante dura. A pessoa cometeu um crime, ela precisa pagar e fica custodiado. O Estado tem o dever de custodiar essa pessoa. Mas não é uma mansão, né? E a pessoa também não está de férias, né? Tem regras. Então, assim, né, a administração penitenciária vai impor, né, desde o horário de alimentação, de estudo, de banho de sol, né, de visitas. E se ele descumprir alguma regra dentro do sistema prisional, ele fica, né, ele tem sujeito a faltas leves, médias, graves. Então, ele pode ser punido, por exemplo, sem receber, ficar um tempo sem receber visita familiar. Isso é uma punição para quem está privado de liberdade, né, é algo assim que realmente machuca. Então, assim, ele sofre punições, né? E dependendo da gravidade da indisciplina dele, do ato praticado, ele pode até ir para um regime mais rigoroso ou ficar até mais tempo preso. Dependendo da falta grave cometida, isso pode atrasar esse processo que é progressivo. Ficar um tempo um determinado regime prisional e aí ir para um regime mais favorável. Entendi, perfeito. Nosso próximo questionamento toca no assunto penitenciários. A pessoa comenta o seguinte, que existem diversas penitenciárias na região, a gente está numa região de fronteira, né? E essa pessoa questiona o seguinte, continuar construindo penitenciárias é eficaz para o enfrentamento ao crime organizado? Então, a nossa região ela é muito favorecida,
né, do ponto de vista de sistema prisional. Então, nós temos aí Catanduvas, né, que é um federal de segurança máxima. Em Cascavel, nós temos 2 penitenciárias. Uma delas é industrial. A penitenciária industrial, ela possibilita uma ressocialização melhor para o preso, porque ela dispõe de mais possibilidades de trabalho, de estudo, a quantidade de internos é menor também. Então, é um sistema bem interessante. E nós temos as cadeias públicas, né? Abrangendo aquele grupo diferenciado. Por exemplo, Toledo, até há poucos dias, não sei se mudou, estava direcionado para crimes sexuais. Continua, né? Então, assim, Foz do Iguaçu tem suas penitenciárias e tudo mais. O que acontece? Agora tem Guaíra, né? Também. O que acontece com o crime organizado em si, né? Nós estamos numa região de fronteira onde a gente fala de crime organizado e já visualiza práticas internacionais, né? Então, contrabando, tráfico, enfim. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Não é só o crime organizado que não, né, que o nosso sistema prisional não atende. Nenhuma prática de crime, na verdade. Então, assim, o crime organizado é uma modalidade de crime que a pessoa ser condenada pode ser privada de liberdade. Mas é um sistema que acaba não recuperando, né? Ainda não recupera. E por que ainda não recupera? Porque a falha está lá atrás, né? Está na nossa cultura, no nosso comportamento. Então, aquela base de estudo, de formação familiar, talvez até espiritual, é o que leva as pessoas muitas vezes a praticarem crime. A gente vê uma prática de crime, grande maioria, visando o lucro fácil, né? Então, assim, a gente tem furto, tem roubo, tem sequestro, tráfico. O que são esses? Né? Eles querem um dinheiro rápido, né? Aí você vai estudar o perfil dessas pessoas. A maioria, 90%, não tem o ensino fundamental, não tem um apoio familiar, né? E aí vem toda aquela desestrutura. Aí você joga essa pessoa não na penitenciária, mas numa cadeia superlotada, né, ela tem que negociar a vida dela lá dentro. Então, assim, não são só as regras do sistema prisional, né? Tem as regras dos outros internos. Então, ele tem que obedecer aos demais internos, porque senão ele não sobrevive dentro da cadeia. E muitas vezes, para esse preso sobreviver dentro da cadeia, ele tem que negociar. Então, assim, ele não tem uma estrutura financeira, né, para comprar um lugar melhor dos outros presos. Eu estou me referindo a um comando interno, né, dos presos. O que ele tem que se sujeitar? A lavar a cela, a lavar a roupa dos outros, né? E muitas vezes isso não atinge, né? Não alcança o que os outros presos querem. Então ele acaba se comprometendo. Olha, quando eu sair daqui, eu vou mandar para você um cigarro, um café e tal, né? E aí ele vai ficando endividado com esses outros presos. E a gente sabe que existe a facção, né? As facções vão controlando esses presos. Ele sai de lá, ele sai com uma dívida, que dentro das facções, se ele não pagar, ele morre. Então ele volta a cometer crimes. Então a gente vê reincidência forte em crimes que visam patrimônio. Aliás, crimes contra o patrimônio e que visam um lucro rápido, fácil. A gente não vê grande reincidência, por exemplo, num crime de homicídio. Alguém matou, né? Ele matou aquela pessoa. Ele teve um motivo para matar aquela pessoa, né? Que seja uma bobeira, mas ele fez aquilo. Ele não vai sair dali e matar mais 2, 3 pessoas. Raramente isso acontece. A menos que seja um serial killer, né? A menos que seja uma exceção, né? Mas não são. Né? Não é uma prática de crime reiterada. Agora, os que visam lucro fácil, sim. Então, a nossa cadeia, o sistema prisional que a gente tem, muitas vezes ele não recupera, né? Porque ele ainda não chegou nesse ponto de recuperar esse preso. Como que a gente vai recuperar esse preso? Trazendo para ele o estudo, trazendo para ele cursos profissionalizantes, né? Colocando a disciplina em relação a horários, que ele saísse do sistema prisional direcionado para um trabalho. Só que ele sai do sistema prisional com um antecedente criminal e as empresas fecham a porta. Exatamente. Inclusive, um dos nossos questionamentos é justamente esse. Se a reincidência é sinal de que a gente está falhando nesse processo do cumprimento da pena, na ressocialização. A gente está falhando, então. A gente está falhando. O nosso sistema prisional é falho. Ele é falho porque o Estado não consegue controlar o que acontece
assim, entre os presos, sabe? Essa forma de atuação, de pressão. Eu às vezes até brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim, olha, o fulaninho chegou lá preso, se achando, né, o bandido, aí ele chegou lá e descobriu que tem um bandidão bem pior que ele, né? E ele vai ter que se sujeitar àquelas regras ou pagar por regalias, né? E que são essas regalias? É poder dormir, sabe? É poder comer o alimento que ele recebe. Então, assim, ele sofre realmente uma pressão. E ele sai cada vez pior. Então, ele já entrou ruim, né? Ele já chegou naquele momento ali, você conversa às vezes com os presos, mas o que te levou a fazer isso? Ai, uma bobeira, eu queria isso, não sei o que lá, eu tentei de outra forma, não deu. Sabe aquela coisa assim que faltou uma disciplina realmente, uma vontade de ser diferente, né? E a pessoa comete esses crimes. Aí ele sai pior, pior, pior. Então agora a gente já vê assim uma transformação no sistema prisional, né? Quando a gente fala de medidas alternativas, essas penas restritivas de direitos, não colocar essas pessoas de crimes que seriam assim leves, né, junto com presos de crimes mais graves, colocar esse pessoal para trabalhar, né? Então assim, vou prestar um serviço à comunidade. Você cometeu um furto numa escola, agora a sua prestação de serviço à comunidade é ir lá e pintar, né, todas as janelas daquela escola. Entendeu? Então ele está indo lá e ele está falando, poxa, eu estou fazendo isso porque eu vim aqui e furtei tal coisa, né? Eu tive uma oportunidade. Então recupera muito mais as restritivas de direitos do que a pena privativa de liberdade. Ótimo. Próximo questionamento diz o seguinte, também é polêmico, porque pergunta assim, por que os presos têm direito a reduzir pena com a leitura de livros, se há um limite de livros que pode ser lido e se eles podem burlar o sistema fingindo uma leitura desses livros? Isso é possível? Então, nós temos uma lei que chama Lei de Execuções Penais. Essa lei, ela traz, né, de forma bem clara quais são os direitos e os deveres da pessoa privativa de liberdade, tá? Entre os direitos, ele tem o direito de trabalhar, de estudar, né? De não ficar isolado totalmente. Então, nós temos como direitos dos presos, por exemplo, que não se tenha penas cruéis, né? Penas de tortura, que ele tenha assistência religiosa, social, que ele tenha visitas familiares. Tem vários direitos. E entre esses direitos, a gente tem o direito ao estudo e ao trabalho. Nem todas as cadeias, né, as penitenciárias, conseguem dispor de trabalho e estudo para todos os presos. Não tem. Né? Então, assim, a penitenciária industrial de Cascavel, ela é uma penitenciária para presos, aqueles presos lá que a gente sabe que são condenados, crimes graves, mais de 8 anos, né? E eles têm opções de trabalho ali dentro e eles só podem trabalhar ali dentro ou, quando eles conseguem autorização para trabalho externo, são em locais públicos. Então, eles não podem sair, né, para trabalhar numa empresa privada. Ele só pode sair para prestar serviço em local público. Nem todos os presos estão trabalhando. Não tem trabalho para todos os presos, né? O estudo vai ser feito conforme a instrução de cada interno. Então, se ele estudou até lá a 4ª série, a 5ª série, ele pode estar retomando esse estudo, né, e concluindo o ensino fundamental, o ensino médio, né? E aí, às vezes, acontece dele já ter cumprido tudo isso e ainda não tem opções a mais para ele fazer, né? E aí vem a leitura. Então, o preso, ele pode, se não me engano, é 1 livro por mês que ele pode ler. Aí ele pega esse livro, retira na biblioteca, ele lê, no final ele tem que fazer uma resenha, ele tem que fazer um resumo de todo aquele livro, aí isso é avaliado, né, para ver se consegue considerar como um estudo. Então, o preso, assim, a cada 3 dias que ele trabalha, ele ganha a redução de 1 dia de pena, né? E do estudo, a cada 12 horas estudada, ele reduz 1 dia de pena. Então, assim... E no livro? O livro, ele é proporcional às horas que ele levou para estudar. Ah, entendi. Né? Então, assim, isso é pouco, né? Se a gente pensar, ele ficou 1 mês com um livro, mas ele não ficou 30 dias lendo esse livro. Ele foi ler esse livro antes de dormir. Por quê? Porque de manhã ele teve horário de trabalho,
À tarde ele teve horário de estudo, às vezes ele teve outros cursos para fazer, né? Então ele pegou aquele livro naquele momento ali que a gente em casa, né? Às vezes também pega um livro antes de dormir. Então assim, é 1 hora, 2, porque ele não pode ficar com a luz acesa muito tempo, tem essas regras, né? Então assim, não é dizer, olha, tem como burlar. Não tem como burlar. Há todo um regramento, né? Uma disciplina em relação a isso. Ele vai retirar o livro, quantos dias ele pode ficar com o livro, até que data ele tem para entregar a resenha, quem vai vistoriar essa resenha, né? Quantas horas vão ser atribuídas pela leitura. Ótimo. Nosso próximo questionamento, a pessoa pergunta o seguinte, que a gente tem uma estrutura penal, se a gente tem uma estrutura penal no Brasil hoje que é condizente com a nossa realidade, porque assim, a gente tem muito preso, a gente tem uma das maiores comunidades carcerárias do mundo, proporcionalmente, né? E se fôssemos cumprir todos os mandatos de prisão em aberto, a gente ia ter que duplicar o número de presídios e penitenciárias. No seu ponto de vista, o sistema prisional hoje brasileiro, ele funciona do jeito que ele está? Ele não funciona do jeito que está, mas também não podemos ficar sem. Com certeza. Né? Não dá para ficar sem. Eu acho que a situação assim de política pública, né, chegou a um ponto de analisar. Então, o que a gente percebe? Há uma reincidência maior nesse tipo de delito. O que está acontecendo aqui? Eu trouxe um exemplo, a questão financeira, profissional, né? Então, assim, olha, há uma análise que a gente faz, por exemplo, o preso que ele fica anos, às vezes, numa penitenciária industrial e que ele, né, passou por épocas de estudo, de trabalho, ele saiu de lá com, de repente, um curso técnico, alguma coisa assim, ele tem muito mais probabilidade de se recuperar, né, de não voltar a delinquir, do que aquele preso que ficou lá 1 ano na cadeia pública, onde ele não teve a oportunidade de estudar, de trabalhar, né, e ele sai. Então, a gente sabe que existe essa superlotação, a gente tem até uma preocupação com a pena antecipada, de certa forma, que são aquelas prisões preventivas, né? Naquele caso que a pessoa ainda não foi condenada e está presa. Então, assim, há um volume grande de presos nesse sentido. Se nós seguíssemos realmente aqueles conceitos constitucionais de presunção de inocência, né, e de que só iria preso privativo de liberdade depois de esgotados os recursos, talvez até diminuísse em grande quantidade essa população carcerária. Então, o que a gente precisa? Precisa ter locais, sim, né, de prisão, mas não só prisão. Trazer isso que, por exemplo, o Paraná está trazendo, né? Olha, você tem que estudar, você tem que trabalhar, tem um convênio com tal local, você vai sair daqui, né? Você tem uma referência, projetos de música, enfim, trazer para aquela pessoa o significado de dignidade, né? Olha, você é pessoa tanto quanto eu, né? E você vai voltar para a sociedade. Eu visitei há pouco tempo a PAC, aqui de Toledo, né? E aí os presos fizeram uma homenagem pra gente e tal, fizeram uma canção, depois de conhecer todo o sistema, e falaram um pouquinho da vida deles. E aí um preso agradeceu a gente ter feito a visita e tudo mais. E aí eu, né, respondi que para nós também era muito gratificante estar ali e compartilhando esse momento tão íntimo deles, eles abrindo, né, o coração pra gente. E aí, quando eu falei para um preso, eu falei assim, olha, eu te vejo, né, realmente como um irmão, como um igual a mim. E daqui a pouco a gente vai estar aí fora, né, e vai estar junto, e vai estar trabalhando. E assim, o que você fez, o erro que você cometeu, por mais grave que tenha sido, né, não te fez menos pessoa. Você vai continuar sendo pessoa, você vai encontrar os meus filhos, você vai me ver na rua e a gente vai continuar seguindo, né? E aí, assim, ele chorou muito, assim, sabe? Eu acho que ele falou assim, poxa, eu sou igual, né, a você que tá aí fora. Eu errei, eu tô pagando, mas eu vou voltar. E tomara que a gente consiga cada vez mais ter uma estrutura para que essas pessoas voltem realmente com uma profissão e dispostos a se ressocializarem de verdade, né? Eu tenho encontrado, já são 20 anos, né, na advocacia criminal. Então, a gente acaba encontrando pessoas assim. Eu tenho histórias, né, de muitos jovens que cometiam crimes graves, roubos, sequestro e tudo mais, e que não conseguiram se recuperar, sabe? Então, a gente percebe ali
ou hoje estão presos com penas altíssimas, ou, né, muitos já foram mortos, enfim. E outras tantas pessoas, né, que sofreram, que não é fácil ficar no sistema prisional, a família, né, sofre junto com o preso e tudo mais, e que conseguiram se recuperar. Então, assim, a gente tem que começar a enxergar aquela pessoa, né, que foi condenada como alguém que cometeu um erro, está pagando por aquele erro. E se a nossa legislação diz, olha, o que você tem que cumprir é pena privativa de liberdade? É pena privativa de liberdade. Não é tortura, não é ficar sem comida, não é ser chicoteado, né? Não é ficar sem visita. É ficar privado de liberdade. Só isso. Porque o que a gente não quer pra gente, né, também não deve querer pros outros. Exatamente. Doutora, eram esses os nossos questionamentos. Se alguém Bem. ficou com alguma dúvida, pode encontrar a doutora lá nas redes sociais. Claro, e no escritório também, estamos à disposição, Perfeito. né? Estamos sempre aí. Como é que as pessoas te encontram lá no Instagram? Tá, Edneia Sigbineiler. Bom, você vai ler ali na nossa legendinha o sobrenome da doutora Edneia, e aí você pode procurar lá, se ficou alguma dúvida. Se quiser o WhatsApp também, de repente aí pode. Por favor. Então, 459-9107-8948. Perfeito, doutora. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e nosso bate-papo foi muito esclarecedor mais uma vez. Eu que agradeço, sempre à disposição. Está sempre convidado. Obrigada. E para você que nos acompanhou no seu Direito em Análise desse sábado, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.